7. Glória a Deus. O tema dessa noite é transformação como processo guiado por Deus. Mudança como um processo guiado por Deus. Amém? Esse versículo, muitos conhecem? Assim: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Em outra versão, a versão mais conhecida. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Você acha que tudo se faz novo imediatamente? Porque quando a gente lê, a impressão que nós temos é que é algo imediato. É que é algo rápido, é que é assim, eu entreguei a minha vida para Jesus, conheci Jesus, estou indo na igreja, pronto, no outro dia eu já estou completamente transformada, outra pessoa, os defeitos ficaram para trás, agora só tem qualidade. É assim, queridos? Não é assim. E o Senhor quer falar conosco nessa noite sobre processo de transformação, processo de mudança que Ele está conduzindo nas nossas vidas. Então é uma transformação guiada por Deus. Só assim para termos sucesso nesse processo. Todas as vezes que eu e você decidimos mudar pela força, porque alguém falou, porque eu acho que tem que ser assim, durou pouquíssimo tempo, é ou não é? Mudança pode ser uma palavra meio transitória, no seguinte sentido: eu posso mudar de residência, amém? Mas eu posso voltar para aquela antiga residência, não posso? Eu posso mudar um móvel de lugar, mas eu posso depois colocar aquele móvel no mesmo lugar. Por isso eu quero, nessa noite, que a gente pense nessa mudança como uma transformação. Algo que seja impossível de voltar a ser o que era antes, amém? Porque Jesus, Ele não muda as coisas dentro de nós como muda um móvel de lugar. Jesus nos transforma. Jesus arranca um coração de pedra. Ele não transforma um coração de pedra e coloca um coração de carne para ter uma brechinha para voltar depois. Amém, queridos? Então, assim, eu quero que a gente entenda nessa noite, em nome de Jesus, que é um processo. E processo tem etapas, processo tem decisões, atitudes, processo tem passos que eu e você precisamos dar. Nós estamos chegando no final de ano. E quantas coisas a gente já falou que ia mudar? Passamos, às vezes, o ano inteiro falando: eu preciso mudar isso. Não, eu preciso mudar aquilo. Eu preciso mudar isso. É ou não é, queridos? Só que muitas vezes não passa disso, não passa daí. Não passa de uma vontade, não passa de um desejo, não passa de ou alguém falando para a gente: você precisa mudar, e fica por aí. A gente vem para a igreja, escuta uma palavra que tem como objetivo gerar uma transformação em nós. A gente ama essa palavra e fala: é isso que eu preciso. E a gente volta para casa, no outro dia é a mesma coisa. No outro dia não mudou. Por quê? Porque o processo tem etapas. E a primeira delas é reconhecer que eu preciso de mudança. Eu quero definir nessa noite o que é mudança. Nesse sentido, a gente vai ver que tem a mudança de objeto, a mudança que é transitória, mas vamos nos aprofundar nisso. Definição de mudança. Mudança refere-se ao ato de mudar, alterar ou modificar de um estado, condição ou situação anterior. Então, a mudança pode ser uma alteração, uma modificação, um detalhezinho que mudou.
E aí pode ser de caráter, de comportamento, de circunstâncias. Eu posso mudar, transferindo, como eu falei, movendo algo de lugar. Eu posso substituir, trocar uma coisa por outra, amém? Como um hábito novo, como um emprego, né? Como tantas coisas. E também tem a mudança no sentido de transformação, que aí é um processo de transformação. Pode ser pessoal, pode ser emocional, pode ser de caráter, de comportamento, de hábito, pode ser cultural. Quando você muda de um país, por exemplo, para o outro, tem um choque aí, não tem? Uma mudança cultural que a gente precisa se adaptar. Você tem alguma coisa na sua vida que precisa mudar e ainda não mudou? Tem algo que Deus já falou para você que precisa de mudar, que precisa de uma transformação na sua vida e que ainda não foi feito? Essa mudança que precisa ser feita traria algum benefício na sua vida e na vida daqueles que te cercam? Sim? Porque as mudanças que precisam ser feitas em nós, elas impactam diretamente as pessoas que nós amamos e as pessoas que nos amam. Amém? Então, a primeira coisa, eu preciso reconhecer a necessidade de mudança. Romanos 12, 2, vamos abrir? Se esse versículo ainda não está marcado na sua Bíblia ou no seu celular, marque. Porque a gente já falou ele, eu acho que pelo menos uma vez a cada culto a gente fala ele. Amém? E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É interessante, queridos, que quando a gente quer uma mudança, muitas vezes a gente para num passo que é muito importante. Senhor, muda a minha vida. Senhor, me muda. Senhor, me transforma. Senhor, me muda. Como o primeiro versículo que a gente leu, de 2 Coríntios 5,17, que a gente imagina que é assim. Mas esse versículo, ele traz um imperativo. Primeiro ele fala para você não se conformar no sentido de tomar forma, de aceitar, de se parecer com o mundo. E ele traz o imperativo, transformai-vos. Isso traz alguma responsabilidade para mim e para você? Isso traz uma noção de que eu tenho um papel fundamental nesse processo? Não adianta, queridos, eu querer a transformação que eu preciso e ficar de braços cruzados. Existem coisas que eu e você precisamos colocar a mão na massa. Precisamos dar o primeiro passo. Reconhecer é maravilhoso, eu preciso de mudança nessa área. Geralmente, quando estamos quebrantados, quando o Senhor tem acesso ao nosso coração, a gente reconhece, a gente fala, eu preciso disso, eu preciso dessa mudança. Mas em nome de Jesus, não dá mais para ficar só nesse primeiro passo. Amém? E é interessante, porque quando ele fala para transformar pela renovação da nossa mente, e isso é de entendimento, isso traz uma responsabilidade que eu preciso conhecer, que eu preciso buscar, que eu preciso renovar. Você lembra que a gente falou algumas coisas de transformação e está falando em substituição. Eu preciso substituir alguns pensamentos, eu preciso substituir alguns sentimentos, eu preciso substituir alguns conhecimentos que a vida inteira eu achei que estava certo, mas chega um momento decisivo na minha vida e que está atrapalhando a minha vida financeira, por exemplo. Que está atrapalhando a minha vida profissional, a minha vida espiritual, mas eu achei que isso estava certo, eu aprendi assim, eu cresci assim. Pois bem, precisamos passar pelo estágio de transformação, de substituição, pela renovação
da vossa mente, do vosso entendimento. Existem muitas coisas, queridos, que nós precisamos renovar na nossa mente. Existem muitas mentiras que nós acreditamos como se fosse a verdade mais verdadeira do mundo. Existem algumas situações que a gente faz no automático, porque foi assim que aprendeu. Existem algumas coisas que a gente fala no automático, porque foi assim que a gente aprendeu, porque foi assim que a gente ouviu. Mas nós precisamos renovar a nossa mente e não usar isso como justificativa para continuar no erro, que muitas vezes a gente faz. Amém, queridos? Muito bem. Eu sei que preciso mudar. Se tiver alguém aqui que chegou à conclusão de que não tem nada para mudar, por favor, nos procure no final, porque a gente precisa ter umas aulas aí. Eu acredito que 100% de quem está aqui chegou à conclusão, eu preciso mudar. A gente pode até ter chegado à conclusão, e é uma conclusão linda, de uma caminhada com Cristo, de que, nossa, Deus já fez tanto na minha vida, eu já mudei tanto. É ou não é, queridos? Quando a gente faz isso caminhando com Cristo é assim. Quando a gente faz uma análise, a gente fala, nossa, como Deus já mudou a minha vida. Mas é um processo. Existem ainda coisas que precisam ser mudadas. Existem coisas ainda que nós falávamos, né, no nosso GC, que a gente está no prezinho. Outras coisas já somos, né, pós-graduados. O Senhor agiu de uma maneira linda, maravilhosa. Mas e aquelas coisas que estão lá no prezinho, que a gente não sabe nem ler? Precisamos dar espaço para o Senhor agir nas nossas vidas. Amém? O problema de tudo isso é que nós criamos resistência a mudanças. Tem um versículo, abre por gentileza, Lucas, capítulo 5, versículo 39. Lucas 5. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo. E diz, o velho é bom. Aqui está falando de vinho, né? É interessante porque a gente se acostuma. Porque aquilo se torna, sabe, cômodo. Eu sempre fiz assim. Assim que é bom. Mas eu sempre agi assim, eu sempre resolvi meus problemas assim. E aí, quando o Senhor, através da sua palavra, apresenta uma nova maneira de agir, não é fácil falar, legal, vou agir assim a partir de agora. A gente fica dentro de nós justificando, não, eu sei, a palavra de Deus fala isso, eu sei, mas assim, é porque eu sempre fiz assim, e, sabe? Ninguém fala assim, oba, tem coisa nova por aí, a gente sempre olha. Quer ver, queridos, quando muda algum chefe, por exemplo, a gente tem uma resistência imediata, é ou não é? Que a gente fala, nossa, mas o outro era bom. Porque estava acostumado, e aí eu vou falar de outros motivos de resistência, e cai certinho nisso. A gente tem medo do novo, do desconhecido. É muito mais fácil a gente ficar convivendo com uma pessoa que a gente já conhece há 5 anos, do que simplesmente da noite para o dia, eu vou ter que descobrir como aquela pessoa gosta que faça as coisas. Quais são as regras daquela... Não é complicado? Pois bem, o que é resistência? Eu achei interessante que tem um artigo que fala que a resistência olha a resistência. Esse artigo ele discute como a resistência é uma forma de defesa da totalidade vivenciada pela pessoa. O que nós somos, o que pensamos, como agimos. Então, a resistência, de certa forma, a gente está achando que está arrebentando. Ela é uma forma de defesa. Ela é uma forma de defesa. Quantas resistências nós não temos a direções que Deus tem nos dado? Quanta resistência nós não temos a direções que foram passadas? Direções novas que foram passadas. A gente, querido, mesmo que meio que fica negociando. Sabe, é um discurso interno.
A gente fica tentando negociar com a gente mesmo. Mas em nome de Jesus, nessa noite, toda resistência vai cair por terra. Por quê? Porque a gente precisa experimentar qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E esse é um processo que passa pela transformação. É um processo que passa pelo primeiro passo que eu preciso dar. Eu preciso entender que é uma responsabilidade minha caminhar nesse caminho proposto por Jesus. É uma responsabilidade minha, o caminho está proposto. E aí, agora? Eu, inclusive, dito a velocidade que eu vou caminhar esse caminho. Fazendo assim, eu dito também a velocidade em que eu vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Principais motivos, eu fiz uma pesquisa. Principais motivos de resistência a mudanças. Primeiro, é medo do desconhecido, foi primeiro da lista. Muitas pessoas resistem a mudanças porque têm medo do que não conhecem. A incerteza, muitas vezes, nos paralisa, não é verdade? Segunda razão de resistência, está confortável demais. O conforto faz com que as pessoas prefiram permanecer onde estão do que avançar. Terceiro, eu não vou ter controle sobre isso. Quem é controlador ou controladora se pega nisso aqui, viu? Por quê? Porque eu sempre controlei tudo, está tudo sobre o meu controle aqui, sabe? Eu tenho a noção de tudo aqui, da totalidade aqui. Aí, de repente, eu tenho que aplicar alguma mudança, eu já não tenho tanto controle do resultado. Por quê? Porque eu estou fazendo diferente agora, consequentemente, o resultado precisa ser diferente. Amém, queridos? Só que, será que eu estou confortável em lidar com esse resultado diferente? Será que eu estou confortável em lidar com isso? 4, experiências passadas negativas. Ah, eu já tentei, não deu certo antes. Não, eu já tentei isso aí, só me frustrei. 5, custo emocional e mental alto. Queridos, cá entre nós. A gente gasta menos energia fazendo aquilo que a gente está acostumado a fazer, não é? Por exemplo, você faz um esforço enorme para escovar os dentes pela manhã. Ai, deixa eu ir, né? Tem que escovar, né? Fazer o quê, né? Aí vai lá. Tem esforço? Não, porque a gente está acostumado a fazer. A criancinha que a gente precisa ensinar, essa sim tem um esforço. E às vezes mais nosso esforço do que o delas, né? No começo, né? Só que, para coisas novas, exige um esforço mental, emocional para aquilo. Eu preciso me dispor mais, eu preciso me dar mais, eu preciso abrir mão mais, eu preciso renunciar mais para mudar. E muitas vezes eu não quero pagar esse preço emocional. E o 6º é falta de apoio. Isso foi uma pesquisa, tá? Sobre resistências a mudanças. Não inventei nada aqui, não. A ausência de apoio de pessoas, né, que amamos pode dificultar uma aceitação a alguma mudança. Pois bem, que tipo de mudança eu e você precisamos? Estamos todo mundo na mesma página de que precisamos de mudanças. Estamos todo mundo entendendo que, naturalmente falando, nós temos uma resistência a mudanças. Então, vamos primeiro, para a gente poder entender esse caminho necessário para esse processo de mudanças, vamos entender que tipo de mudanças a gente pode estar falando. E não se limite a isso, porque o Espírito Santo de Deus tem liberdade para falar nesse lugar. Aliás, Ele é quem tem liberdade para falar nos nossos corações. Amém, queridos? Então, enquanto estamos falando, permita que o Espírito Santo tenha acesso ao seu coração.
Para Ele mover dentro de você, te trazer à memória coisas, situações que sempre vêm à tona, problemas que sempre vêm à tona. Primeira mudança que eu quero falar é mudança espiritual. Lembra que eu falei que mudança é um processo? Não tem, queridos, como eu achar que a minha vida espiritual vai mudar da noite para o dia sem esforço. Não tem como eu entender que eu vou ter uma intimidade com Deus da noite para o dia sem me esforçar. Que eu vou conhecer a palavra, que eu vou receber paz, que eu vou, sabe? Não tem, queridos, não tem um atalho para isso. Aliás, a gente sabe muito bem que geralmente os atalhos nos colocam em complicações na nossa vida. É a gente querendo burlar o processo, o caminho que precisa ser traçado, que precisa ser passado. Isso acaba atrasando mais as nossas vidas. A mudança, por exemplo, espiritual, ela passa por dedicar tempo à oração, por exemplo. Não adianta, se você só orar quando vier ao culto uma vez na semana, você não vai ser avivado espiritualmente. Não tem como, esse não é o caminho. É uma alimentação que precisa ser feita diariamente. Diariamente. Mudança espiritual passa pela leitura da palavra. Nós falamos aqui, renovação do vosso entendimento. Mas qual que é a fonte dessa transformação, dessa renovação? Eu vou colocar qualquer coisa aqui? Eu vou trocar todos os conceitos muitos incorretos que eu tenho e vou trocar de um amigo meu que não conhece a palavra, de uma amiga do meu trabalho que não conhece a palavra? Eu vou fazer trocas assim, não, eu tenho que fazer trocas inteligentes. Eu tenho que otimizar essas trocas, amém, queridos? Então, assim, se eu sempre achei que era dessa forma, mas eu me deparo com a palavra de Deus me falando, olha, esse não é o caminho. Eu preciso fazer uma troca. Eu preciso me dispor a renunciar àquilo que eu acho, àquilo que eu penso, por aquilo que a palavra de Deus orienta, porque eu preciso experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Uma mudança espiritual passa por uma mudança de prioridades na nossa vida. Não estou falando aqui de igreja, não estou falando aqui de obra, não estou falando aqui de trabalho, estou falando de Deus. Estou falando de Deus. A igreja vem depois da sua família. Amém? Porque a gente precisa se preocupar com as prioridades que foram estabelecidas na nossa vida. Essas prioridades serão fundamentais para nos dar equilíbrio, para nos fazer andar dentro da vontade de Deus. Amém, queridos? Agora, Deus precisa ser prioridade. Aí é inegociável. Aí é inegociável. Mudança espiritual. Eu não creio. Se não houver uma atitude, se não houver um passo dentro desse processo, vamos continuar não crendo. Deus podia muito bem abrir minha cabeça e encher de fé. Ele podia muito bem derramar uma porção mágica e eu ter aquela fé sobrenatural. Alguém podia chegar para mim e falar assim, recebe aí a fé. A fé vem pelo ouvir, mas não é esse tipo de coisa. É ouvir a palavra de Deus, amém, queridos? Exige esforço. Não adianta a gente se enganar. Nenhum tipo de mudança vem sem esforço. Eu não sei vocês, mas eu já mudei muito de casa. Ai, quando fala em mudança, chega a me dar uns... Ô, Jesus, quem gosta de mudar de casa? Quem acha super legal? Porque mudança dá trabalho. Mudar dá trabalho.
Tem uma série de coisas, de processos que precisam ser feitos para que a mudança ocorra de uma forma, pelo menos, razoável. Eu mudei algumas vezes, nesses quase 26 anos de casado. Várias vezes. E eu tentava aperfeiçoar o processo de mudança para ver se o negócio ficava melhor, ficava mais fácil. A gente vai ficando melhorzinho na coisa, sabe? De separar, né, por cômodos. Mas ainda assim, queridos, é complicado, é chato. Muito bem. Mudanças, falamos de espirituais, agora mudanças emocionais. Nós estamos vivendo um momento muito, muito delicado da sociedade, onde as emoções estão explodindo, onde reações são totalmente desequilibradas, desproporcionais. Nós estamos vivendo um momento onde as emoções têm aflorado, e a maioria das vezes de maneira negativa, de maneira a nos expor e a expor a quem amamos. É ou não é, queridos? Cada vez mais se perde o controle sobre as próprias emoções. Eu preciso reconhecer que eu preciso mudar essa minha forma de reagir, de agir. Eu preciso reconhecer que eu preciso mudar a forma como eu lido com as coisas, com as pessoas. Eu preciso reconhecer que eu preciso mudar algumas características em mim. Ah, mas eu nasci assim. Pois é, queridos, por isso que precisamos nascer de novo. Precisamos nascer de novo. Sem nascer de novo é impossível. O velho homem não tem como ser ajustado somente, sabe? Vou aparar aqui umas coisas. Não, precisa nascer de novo, começar tudo de novo. Aí começa de novo, aí é possível. Aí é possível. Filipenses 4, versículos 6 e 7 diz assim. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. Ele está dando uma direção aqui. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Queridos, nós somos a geração dos ansiosos. Entenda isso, eu não estou lançando uma palavra profética. Eu estou falando da realidade. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Eu acho que se a gente tiver uma forma básica de interpretar, a gente entende que ele está falando o seguinte. Essa parte aqui soluciona essa parte aqui. Isso aqui me parece ser uma resposta. Amém, queridos? Estou viajando? Não me parece ser uma resposta? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes disso, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Pelas orações e pela súplica. Está falando aqui, coloca diante de Deus as suas ansiedades, os seus problemas, as suas questões, as suas dificuldades. Esse é o caminho, queridos. E aqui estou desmerecendo tratamentos que precisam ser feitos muitas vezes, porque Deus deu inteligência e capacita homens. Amém, queridos? Mas eu estou falando que aqui é um caminho que o Senhor está falando, me traz para dentro do seu coração. Eu quero ter acesso para mudar a sua vida emocional. Eu quero ter acesso. Coloca diante de mim as suas preocupações. Entrega. E aí você pode estar pensando, não, isso não tem nada a ver. Vamos para o próximo versículo. E significa assim, esse é o problema. Se você fizer isso, vai acontecer isso. É ou não é? E a paz de Deus. Ansiedade,
versus paz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, isso significa, sim, que ninguém compreende. Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha isso, queridos. Que coisa maravilhosa, que promessa linda. O Senhor está falando, coloca diante de mim o que você precisa, o que te inquieta, o que te tira o sono, o que te deixa atordoada, o que te deixa chateada, coloca diante de mim. Ora. Depois eu vou, não dá tempo agora, mas depois nós vamos trazer sobre o versículo anterior, que ele fala de súplica, de ações de graça, são tipos diferentes de oração diante do Senhor. E como consequência, a paz vai chegar. E como consequência, a paz que ninguém entende, ninguém compreende, ela excede o nosso entendimento. Amém, queridos? Estão entendendo? E é interessante que essa paz, a paz de Deus, que é o próprio Deus, porque Ele é a paz, amém, queridos? Não existe paz sem Jesus. Então, o próprio Jesus entrando em nós, eu já ministrei sobre isso, que essa paz que não tem como explicar, é uma pessoa morando em nós. E ela vai fazer o quê? Vai guardar o coração e a mente. Vai proteger. Vai livrar. Amém, queridos? Perceba o processo. É um processo. Mudanças relacionais. Falamos de espirituais, emocionais, relacionais. Invista tempo em relacionamentos que edificam. E se afaste de influências negativas. Queridos, a gente não tem como se iludir. As más conversações corrompem os bons costumes. Olha o que a palavra de Deus diz em Provérbios 13, versículo 20. O que anda com os sábios, ficará sábio. Ô, glória! Quantos amigos sábios você tem? Quantas familiares, pessoas que estão com você, que você reconhece é sábia? Quantas você tem? Pois bem, o que anda com o sábio, ficará sábio. Mas o companheiro do tolo será destruído. Ali na outra versão fala, se tornará mal. Existem mudanças que nós precisamos fazer em relacionamentos na nossa vida. Precisamos mudar a forma como tratamos os nossos filhos, como nos relacionamos no trabalho, como nos relacionamos com comunidade de maneira geral, como nos relacionamos dentro de casa. É um processo, não é da noite para o dia. Amém? Mudanças intelectuais. Quantos aqui gostam de aprender? Quantos aqui gostam, sabe, de ver que você está crescendo assim, está crescendo em conhecimento? Eu estou falando na área profissional, não estou falando só espiritualmente falando, biblicamente falando. Estou falando na área profissional, é tão bom, não é? Eu estou fazendo uma pós que eu estou amando. Porque cada novo módulo, eu aprendo coisas assim maravilhosas, que só pode vir de Deus. Lá não está nada falando da Bíblia, é uma pós de liderança. Mas coisas tão, assim, sabe, que eu falo, nossa, que conhecimento válido para a minha vida. A gente gosta, precisa gostar disso. Só que isso requer tempo, requer esforço. Amém? Ler livros, participar de curso, estar com pessoas que têm conhecimento, né, diversificado. Amém, queridos? Mudanças financeiras. Nós precisamos aprender a gerenciar bem os recursos que o Senhor coloca nas nossas vidas. Não dá, queridos, para a gente gastar como se não houvesse amanhã. Não dá para a gente ser irresponsável. Aliás, por falar nisso,
eu acho que vai ficar para fevereiro, né? Nós temos um curso aqui sobre administração de finanças para a igreja e para a comunidade. E vai ser bênção de Deus, né? Será um especialista para falar sobre o assunto. A gente precisa, queridos, deixar de lado velhos hábitos que nós temos. Porque enquanto tem crédito no cartão, tome cartão, e tome cartão, e tome cartão. Virou um outro, né, salário. Chega no começo do mês, o que a gente faz? Paga o cartão, acabou todo o dinheiro na conta, aí vai lá e começa cartão de novo. Precisamos mudar. Provérbios 21:20 diz assim. Provérbios 21:20. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio. Olha, tesouro desejável e azeite. E olha que naquela época azeite era caro. E tá... né? Não está dando para cozinhar com azeite mais não. Não sei vocês, irmãos. Mas não estou tendo coragem de dar R$60 num negocinho de azeite, não. Não está dando, não. Então, tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os esgota. E ali fala, o homem insensato desperdiça. Desperdiça. Precisamos de mudanças na nossa área financeira ou não precisamos? E para encerrar isso aqui, não se limitando a isso, porque eu tenho certeza que o Senhor falou com você alguma coisa aí, também precisamos de mudança de propósito nas nossas vidas. Às vezes, querida, a gente está trabalhando o ano inteiro, fazendo uma coisa o ano inteiro, totalmente sem propósito, totalmente sem motivo, desperdiçando tempo, desperdiçando recurso, algo que não vai nos beneficiar, não beneficia a nossa família, não beneficia a nossa casa, algo que só esgota, algo que só, sabe, traz pesar, algo que só traz gasto, algo que só separa, algo que deixa, que afasta as pessoas. A gente precisa entender por que eu estou fazendo isso. Por que eu estou gastando tanto tempo, recurso, tanta coisa preciosa com isso? Isso é importante, isso faz parte, isso acrescenta para mim, para minha casa, nos meus sonhos, naquilo que Deus tem para mim. Amém, queridos? Jeremias 29:11, eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que esperais. Sonhar, pode sonhar. A gente pode fazer projetos, mas precisamos estar atentos à direção de Deus. Amém, queridos? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. O que todas essas coisas que eu falei têm em comum? Não é da noite para o dia. Ah, podia ser, né, gente? A gente podia sair daqui, a gente faz, sabe, um combinado. E amanhã todo mundo age diferente em tudo na vida. A gente vai conseguir? Aquela pessoa, especialista falando, aquela pessoa que precisa parar de comer doce. Aí ela fala assim, nunca mais coloco doce na minha boca a partir de hoje. Vai durar quanto tempo isso? Agora... aquela pessoa que fala assim, eu vou começar tirando o açúcar do café. Opa! É algo que eu consigo fazer, não é? Ah, agora eu vou tirar também o açúcar do suco. Vou tomar suco sem açúcar. Ó! Olha o processo acontecendo. Amém, queridos? É assim. São processos. São processos. Não adianta a gente virar e falar tolamente, nunca mais eu vou fazer isso na minha vida. Ei, quem somos nós para falar isso? Senhor, o que eu preciso para mudar esse hábito que eu tenho? Senhor, o que eu preciso para mudar isso na minha vida? A palavra de Deus tem respostas. Coloque em prática um versículo. Coloque em prática uma sugestão, um conselho de Deus. E as coisas vão mudando dia após dia. Daqui a pouco o nosso paladar nem está aceitando mais coisa tão doce. Estamos entendendo do que estamos falando? É isso, queridos, nas nossas vidas. Não é automático, são etapas. Então, o primeiro passo, eu reconheci.
Eu entendi que eu resisto muitas vezes a essas mudanças. Eu entendi por que tem resistência. Eu entendi que tem áreas na minha vida que precisa de mudança. Agora eu preciso receber direção de Deus. Amém, queridos? Eu não saio por aí estabelecendo metas, sabe, irresponsáveis, fazendo votos irresponsáveis. Não. Eu vou para os pés do Senhor, me dá direção, Senhor. Eu preciso mudar isso na minha vida. Senhor, eu não posso mais viver assim com a minha vida financeira. Eu não posso mais viver assim com a minha vida profissional. Eu não posso viver assim. Amém, queridos? Colocando diante do Senhor, me ajuda, me orienta. Como que eu faço? E o Senhor vai dando estratégias. Como que são essas estratégias? A gente ora, vai dormir, pede para o Senhor. No outro dia, a gente está com uma lista que Ele escreveu na cabeceira da cama e deixou lá para a gente. Gente, ia ser bom, não ia? Fala sério. Só que eu tenho um segredo para te contar. A lista já está escrita e ela pode ficar na cabeceira da sua cama todos os dias. Estou falando da palavra de Deus. É a lista de Deus, é a relação de Deus para mim e para a sua vida. Então tem esforço. A Bíblia está lá, mas ela não vai abrir assim aonde você quer no dia seguinte, porque você deixou a janela aberta. Deus pode fazer isso, queridos? Deus pode fazer, porque Deus é Deus, né? Não estamos aqui limitando Deus, amém? Mas, pensa só. A janela está aberta, bate um ventinho, abre a sua Bíblia, a hora que você vai ler, tem um papel que caiu lá marcando onde que é para ler. É isso para fazer. Obrigado, Senhor, pela sua direção. Queridos, exige esforço, exige atitude. Eu preciso abrir e ler. No começo eu não vou entender, é normal não entender. Mas aí eu vou lendo, e eu vou orando, e eu vou colocando diante de Deus, e eu vou mostrando o meu coração disposto à mudança de verdade. Porque não adianta, queridos, a gente falar que é mudança, mas agir da mesma maneira. O Senhor conhece, queridos, o Senhor conhece a intenção do nosso coração. A gente pode morrer de falar, se a gente não tiver um coração voltado para isso. Como que o coração é voltado para isso? Eu acordo um dia desejoso em mudar? Não é assim. Conforme eu vou me colocando na presença do Senhor, o Senhor vai transformando algo em mim. Eu já falei aqui, eu vou repetir. Não tem como estar na presença do Senhor e não ser tocado em direção às mudanças que Ele quer fazer nas nossas vidas. A gente sai quebrantado. A gente sai quebrantado, queridos. A gente entende, nossa, que bobeira que eu dei de novo. Não é? É o Senhor agindo e movendo em nós. É o Senhor movendo nas nossas vidas. É o Senhor falando assim, ei. Talvez você não acredite que você consiga, mas o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então coloque essa fraqueza diante de mim. E a mudança vai começar a acontecer. E o aperfeiçoamento. Opa, olha aí Deus revelando. Deus está trazendo coisa nova nessa noite. O aperfeiçoamento é um processo. É um processo de Deus nas nossas vidas, queridos. Eu preciso confiar em Deus, buscar direção em todas as áreas da nossa vida, da minha vida. Eu preciso fazer isso. Não tem nenhuma área que eu fale assim, não, mas Deus não está preocupado com isso, deixa isso de lado. Não, queridos, Deus... Eu não vou falar que Deus está preocupado, porque preocupação é coisa do homem, mas Deus está envolvido 100% com todas as áreas da minha e da sua vida. Muito bem, eu recebo direção de Deus, aí começa o processo. Então quer dizer que eu só começo a caminhada depois de receber direção? Então... Qual que é o problema? Primeiro passo, reconheço que precisa de mudança. Saio igual um desembestado, tentando fazer as coisas pela minha força. É ou não é? Só eu que já fiz isso?
então primeiro eu reconheço, depois eu recebo direção, depois eu dou o primeiro passo. Olha isso. Porque agora eu saio direcionado, agora eu saio respaldado, agora eu saio entendendo o que precisa ser feito. Amém, queridos? Agora eu saio com o auxílio de Deus. Eu não saio sozinho achando que eu consigo, que eu dou conta, que eu sou, sabe, a Mulher Maravilha que vai resolver esse problema. Não. Eu recebi direção. Ah, mas como que recebe direção, pastora? Querido, se você não está conseguindo ouvir de Deus, procure pessoas sábias. Procure pessoas que têm conhecimento de Deus. Às vezes os nossos olhos estão tapados para coisas tão simples. Porque a gente está diretamente envolvido ali no problema. Sabe como é? Você está tão envolvido ali que você não consegue ver outra alternativa. E aí, de repente, você vai e procura alguém que é sábio. Procura alguém que conhece a palavra. Procura alguém que tem fruto na vida. Está cheio de especialista na internet que não conquistou nada ainda e te ensina a conquistar. É ou não é? Te ensino a ganhar o primeiro 1 milhão em 1 ano. A pessoa não ganhou ainda o primeiro 1 milhão. Ela está querendo ganhar com os cursos que a gente vai pagar para ganhar 1 milhão. Entendeu? Tem pessoas sábias na internet? É claro que tem. Estou, generalizando para a gente entender que eu preciso dar os meus ouvidos para quem tem fruto. Para quem tem fruto. Aí eu estou diante de um problema e aí eu vou buscar a direção. Orei, li a palavra, sabe? Não consegui. Sabe, queridos, uma coisa que a gente pode fazer? A gente precisa aprender a fazer. Por exemplo, você está com um problema na sua vida financeira. Vamos falar da vida financeira. Você está com um problema na sua vida financeira. Nós temos a internet, a gente faz pesquisas na internet quase todos os dias, de receita, de como é que cura isso. E o que faz para melhorar a dor de estômago? O que faz para o cabelo parar de cair? O que faz para isso? Não é? É ou não é? Por que a gente não pesquisa assim? O que a Bíblia fala sobre vida financeira? Aí vai vir uma relação enorme de versículos. Aí você pega aquilo e você vai mergulhar naquilo. Esse é o bilhetinho de Deus na cabeceira da nossa cama. Para a nossa vida financeira. Para a vida emocional. Nós temos a inteligência artificial, queridos. Que é tremenda. A gente pode fazer perguntas lá nesse sentido, profundas nesse sentido. Ah, eu vou confiar plenamente ali. Não, você está buscando versículos. Você vai abrir a sua Bíblia. Amém? E você vai ler os versículos, e o Espírito Santo vai falar com você. Antes, a gente tinha muito a Bíblia, a concordância, que tinha no final da Bíblia. Eu ainda tenho Bíblia assim, é maravilhoso, porque você lá está separado por temas. Então, você quer saber sobre casamento. Você vai lá no final, na letrinha C, e vai ter lá casamento. Aí vai ter lá centenas de versículos que falam sobre casamento. Amém? Mas hoje em dia, muitos não têm uma Bíblia. Está repreendido, né, queridos? Meu Deus. A gente precisa voltar a ter a nossa Bíblia, queridos. Cadê a Bíblia aí? Amém. Oh, glória. É isso aí. Glória a Deus. Aqui, eu faço devocional também pelo celular. Mas, queridos, eu vou dizer para vocês uma coisa. Não sei, parece que tem um gosto diferente. Quando eu pego isso aqui, esse aqui é uma observação que eu coloquei num versículo que eu li e achei interessante. Eu falei, não posso esquecer disso. Não sei, parece que não é religiosidade, amém, queridos? Não leve para esse lado. Porque eu faço também o meu devocional no celular. Mas parece que quando eu estou lendo aqui, parece que a minha mente está completamente focada aqui. Porque não tem nenhuma notificação chegando e roubando minha atenção, que peraí que eu tenho que ver quem que mandou esse WhatsApp. Entende, queridos? Então, assim, em nome de Jesus, se nós pudermos, e podemos, voltar a andar com a nossa Bíblia, vai fazer muita diferença. Aí você está no trânsito, sei lá, está esperando em algum lugar. É tão fácil a gente pegar o celular, abrir e colocar. É fácil, né? Mas será que a mudança espiritual, ministerial, por exemplo, que eu preciso, vai estar aí ou vai estar num ato a mais? Vai estar na 2ª milha?
um passo a mais do normal, de abrir a Bíblia, mas todo mundo vai ver. Pois é, todo mundo vai ver. Essa é a vantagem. Que eu estou ali no celular, uma das vantagens, né? Eu estou ali no celular e ninguém está vendo que eu estou lendo a Bíblia. Ah, mas as pessoas precisam ver, de repente a pessoa precisa ver uma atitude dessa para procurar ajuda. De repente você é o amigo sábio da pessoa, que a pessoa está procurando. Amém? Que a pessoa está precisando. Amém, querido? Bem, foi só um escapulida que eu dei aí do texto. Então eu recebo direção, agora eu comecei o processo. Filipenses 1, versículo 6. Olha só, queridos, eu tenho uma coisa para dizer para você, que quem te atraiu até Deus foi Ele, não foi a gente que saiu correndo atrás dele. Ele nos atraiu. Então, o mérito é todo dele. E aí diz assim, eu estou plenamente certo, em algumas versões fala convicto, que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Alguém começou uma boa obra na sua vida? Ele é fiel para completar aquilo que ele começou. Só que ele conta comigo e com você nesse processo, nessa caminhada, nesse aperfeiçoamento. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Deus está continuamente trabalhando em nós. E a mudança é um processo que Ele vai aperfeiçoando ao longo do tempo. É assim, quanto mais próximo de Deus, mais mudança tem na minha vida. Quanto mais intenso eu sou, quanto mais eu acelero o passo nesse caminho que Ele propôs, mais transformação acontece na minha vida. Mais as pessoas usufruem dos frutos dessa transformação. Amém, queridos? Pastora, você está falando de sair por aí evangelizando? Não, queridos, eu estou falando de dentro da nossa casa. Começa ali. Os nossos filhos usufruindo daquilo que Deus fez em nós. Os nossos pais usufruindo daquilo que Deus fez em nós. Da boa obra que Ele começou e Ele está aperfeiçoando. Por quê? Porque eu estou cooperando. Porque nós somos cooperadores com Cristo. Diz a palavra do Senhor. Amém? E aí, então eu comecei. Então, o processo começou. O processo está aí, lindo, maravilhoso. Agora eu preciso continuar a prática dessa mudança, porque Deus vai nos dar orientação. Deus vai nos orientar, Deus vai nos direcionar. E aí eu faço agora eu continuo aplicando aquilo que Deus me orientou. Eu recebi uma palavra no culto, essa palavra eu preciso aplicar na minha vida. Mas eu não preciso aplicar só uma semana na minha vida. Essa palavra precisa entrar em mim. Eu preciso decorar no sentido original da palavra, que é passar pelo coração. Quando a palavra entra em mim, ela atinge todo o meu ser. Porque quando passa pelo coração, o coração não bombeia sangue para todas as partes do corpo. Significa que aquela palavra vai ser enviada para todas as partes do nosso ser, para todas as áreas da nossa vida. E aí não tem mais, queridos, como ser só uma mudança de lugar. Estava aqui, é tipo assim, hoje eu acordei bem. Amanhã eu acordo com a pá virada. Amanhã eu acordo bem de novo. Mas aí passa 3 dias eu estou com a pá virada de novo. Nós temos questões emocionais normais, tá? Eu não quero generalizar e não quero que você entenda isso. Eu quero que você entenda espiritualmente o que está sendo dito. Você percebe que foi uma mudança transitória? Não trouxe fruto nenhum? Eu mudei isso de lugar para cá. Depois eu vou lá e mudo de novo. A transformação que Deus quer fazer em nós é de tal maneira que não tenha como reverter isso. Que não tenha como reverter. Efésios 4, 22 a 24. Eita, Jesus, vou acabar, queridos. Então eu vou continuar praticando a mudança. Amém, queridos? Então, eu dei o exemplo lá de acordar não muito bem. Eu brinquei, né? Mas, às vezes, a gente não acorda bem emocionalmente falando. Eu passo por isso. Às vezes,
vem uma dor. Sabe o que eu faço? Se eu deixar, eu fico ali o dia inteiro, se eu deixar. Mas eu coloco nos pés do Senhor. Eu coloco nos pés do Senhor. Falo, Senhor, me ajuda, eu preciso trabalhar, eu preciso romper, eu preciso vencer, eu preciso... Tantas coisas que a gente precisa fazer. Me ajuda, me dá força. Porque o luto, ele é uma coisa que precisa ser trabalhada, é a vida inteira, queridos. Eu cheguei a essa conclusão, não é assim. É a vida inteira, a gente precisa, sabe, trabalhar isso. E aí, peço para o Senhor, não me rendo àquilo. Muitas vezes nós nos rendemos, mas aí o exercício é não se render, é continuar praticando a paz que excede todo o entendimento, guardando os nossos corações. Então, a gente pode trocar só a palavra ansiedade, por exemplo, por uma tristeza, por uma dor. Então, eu coloco diante de Deus essa dor, essa tristeza. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, vem e guarda o meu coração e a minha mente. Amém, queridos? Entende o processo? Aí tá ótimo, maravilhoso. Aqui, olha, aí orei, falei com Deus, ficou tudo bem, e o dia rompeu, e veio alegria, e veio consolo, e veio conforto. Oh, glória a Deus! Aí passa um mês, você acorda assim de novo. E aí, vai fazer o quê? Lembra do processo? Orar. Deixar Deus entrar no coração. Então, eu preciso continuar praticando a palavra, que é resposta para aquele meu problema do momento. O problema é que a gente acha que a resposta serve só para uma vez. Tipo assim, mas não era para eu estar sentindo isso. Quem foi que falou? Só que tem uma questão, tem um remédio para isso. Amém, queridos? Nós não podemos ignorar o que a gente sente. Não é isso que eu estou falando. Nós precisamos colocar diante do Senhor, para que Ele venha e cure, restaure e renove. Amém? Em nome de Jesus. Efésios 4, 22. Está aí, né? Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis do espírito da vossa mente. Olha aí, renovar de novo a mente. E vos revistais do novo homem. Ah, nascer de novo, para dar certo. Que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então ele está falando assim, sabe a sua velha maneira de agir? Se despe disso. Abre mão. Tira, arranca para fora. Isso. Isso é velho. Isso nos corrompe. Ele se corrompe pela concupiscência do engano. E aí ele fala, e se renove no espírito da vossa mente. De novo aí, como é que eu vou renovar? Palavra de Deus. Oração, relacionamento com Deus. E aí vos revistais do novo homem. Amém, queridos? Olha só. O processo está ligado à prática. Eu estou falando aqui. Eu preciso agora praticar a solução para a mudança que eu preciso. Amém? Então, é um processo. Prática está ligada a processo. Então, eu coloquei aqui. Pense no que você precisa de mudança. Busque a direção de Deus. Crie uma estratégia. Você não vai falar assim, eu preciso crescer espiritualmente, eu vou ler a Bíblia em um mês, todinha em um mês. Vai dar certo? Só se você não fizer nada 24 horas por dia, não sei quanto tempo, ininterruptamente, você conseguiria fazer isso. Mas é sábio isso? A gente lê a Bíblia para quê, queridos? Para aprender. Uma pessoa lendo assim vai conseguir reter, aprender alguma coisa? Então, não é isso. Cria uma estratégia, sabe, que seja palpável, que seja razoável, sabe, que você consiga buscar forças em Deus e fazer. Sabe, ao invés de fazer isso, fala, eu vou ler um capítulo por dia. Está muito ainda, pastor, um capítulo por dia. Um versículo por dia. Mas começa de alguma forma. Amém? Começa de alguma forma. E aí, eu tenho certeza, você identificou aí algumas coisas que precisa de
dança, coloca diante do Senhor, fala, Senhor, eu preciso de ajuda nisso. Busca ajuda. Eu estou passando por essa situação, nesse problema, nessa área. Quem que pode me orientar? Eu vou ver na Bíblia o que fala sobre isso. Já ensinei aqui a fazer, a procurar. Usar os recursos que a gente tem hoje de maneira positiva. Amém, queridos? E aí o Senhor vai agindo e moldando. Mas entenda, é uma prática. E aí eu quero continuar lendo lá em Efésios. Quero continuar lendo os versículos posteriores, porque você vai ver que tem tudo a ver com você se despe do velho e você se reveste do novo. Amém? Próximo versículo. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aqui está falando diretamente de pecado, mas é de mudança de comportamento, não é? É uma pessoa que tem o hábito de mentir. E aí ela está falando, ok, você deixa a mentira. Você deixa a mentira e começa a praticar falar a verdade. Entende que é uma prática? Próximo versículo. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Mas eu estou acostumado a irar e irar mesmo e boto tudo para baixo. Ok. Mas agora eu estou praticando uma mudança que precisa ter na minha vida. Eu não vou pecar. Eu não vou magoar pessoas. Eu não vou levantar a voz. Eu não vou xingar. Eu não vou... Entende, queridos? Eu vou mudar. Eu preciso intencionalmente agir dessa forma na minha vida, nas atitudes do dia a dia. Próximo. Nem deis lugar ao diabo. Querido, o que mais tem é a gente dando brecha. Peraí, mas eu preciso mudar a minha vida, então eu não vou fazer isso. Mas como que eu sei o que é dar brecha para o diabo? A cartinha de Deus, lá na cama. Próximo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Eu gosto tanto desse versículo, porque ele é interessante, que ele fala assim. Aquele que furtava, não furte mais. Ótimo, eu era ladrão, não sou mais. Perfeito. Nossa, tenho a minha estrelinha no céu. Deus mudou a minha vida, transformou a minha vida. Mas esse texto, ele vai além, porque ele fala assim, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. E agora, ao invés de roubar, você vai abençoar as pessoas. Você vai dar. Você percebe que processo lindo de transformação é esse, querido? Que uma pessoa que roubava, agora abençoa os outros, trabalha com as próprias mãos. Opa, então não é fruto do roubo, não é fruto do que ela adquiriu no momento de bonança. Não, agora ela está trabalhando com as próprias mãos para abençoar outros. Próximo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. Então eu tinha mania de falar só besteira, de xingar, de quê? De magoar as pessoas. Eu parei de fazer isso. Agora, eu falo o que é unicamente, e sim unicamente o que for bom para edificação. Então, antes eu magoava, agora eu edifico as pessoas. Percebe que é transformação, que não é uma mudança temporária? Percebe, queridos, que é transformação? Mudou tanto que está fazendo o contrário daquilo que fazia. Foi tão transformado que a pessoa olha e fala assim, queridos, a gente precisa aprender a caminhar esse caminho de transformação, de maneira que o nosso alvo seja a pessoa virar e falar assim, pastor Fabiano, só pode ser Deus na vida dele. Andréia, nossa, Andréia, só pode ser Deus na vida dela. Entende, queridos? A pessoa olha e fala, a transformação foi tão verdadeira, foi tão genuína. Mas por quê? Porque a pessoa está falando? Não, porque o fruto está aparecendo. E aí a gente vai ver